Hoje vamos analisar em detalhe o Robo-Advisor do Openbank, como é que este funciona, quanto é que custa e, sobretudo, se ainda faz sentido para investidores de retalho em 2026. Fica desse lado e vamos a isso. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, 'cause it's... A promessa é simples, investir automaticamente com uma gestão profissional e sem precisares de escolher ações ou ETFs. E isto parece muito eficiente, mas a questão aqui não é tanto sobre o que é prometido, está relacionada mais com a forma como se entrega. E vamos começar pelo básico, o que é exatamente este serviço do Robo-Advisor. Este é um serviço do Openbank de gestão discricionária. Na prática, isto significa que tu delegas as decisões de investimento a um comitê de especialistas. A tua carteira não vai ser gerida por um algoritmo puro, há aqui intervenção humana na alocação de ativos e nos ajustes ao longo do tempo. O investimento é feito através de fundos de investimento, não diretamente em ETFs ou ações, e tudo isso gira em torno de um conceito-chave, o teu perfil de risco. O processo começa com um questionário de 12 perguntas, ao qual depois, com base nas tuas respostas, o banco atribui-te um perfil e sugere uma de 5 estratégias disponíveis. Curiosamente, cada estratégia tem um nome de um arranha-céus diferente, de Kuala Lumpur, o mais conservador, ao Dubai, o mais arriscado. Mas a parte importante aqui é que o teu perfil é mesmo definido pelas respostas que tu dás às 12 perguntas. No meu caso em concreto, eu tenho a estratégia Nova York, da qual vocês podem aceder aos pesos e ativos da carteira nos detalhes da mesma, que eu também já vos vou mostrar lá mais para a frente. Definido o perfil, defines também quanto é que queres investir. O mínimo aqui são 500 euros e podes ainda configurar reforços automáticos a partir de 1 euro. E este é desde logo um ponto positivo. A barreira de entrada é extremamente baixa e isso torna o produto acessível para quem está a começar ou quer investir de uma forma mais progressiva. Depois de investir, o dinheiro não entra imediatamente no mercado, primeiro vai para uma conta de liquidez e só depois é que é alocado aos diferentes fundos que compõem a carteira. Este detalhe pode parecer mínimo, mas já nos dá aqui uma pista importante. Não é uma ferramenta de execução rápida, é um produto desenhado para o médio e longo prazo. Mais uma vez, no meu caso em concreto, vemos aqui uma exposição ao mercado monetário de 4%, 32% a rendimentos fixos, 61% a rendimentos variáveis e 3% a matérias-primas. Nós podemos ver exatamente as quantidades do nosso portfólio que estão investidas nos diferentes fundos, mais abaixo, onde, por exemplo, na renda fixa, esta estratégia tem cerca de 8 fundos diferentes, ou na renda variável, estamos a falar de 7 fundos, embora, também diga-se de boa verdade, há ali um fundo com 21% do total. Salientar aqui também uma pequena exposição ao ouro e à prata, assim que a diversificação de ativos, independentemente da estratégia que escolhas, é também uma realidade neste produto. Agora, uma das partes mais importantes, como é que esta carteira é gerida ao longo do tempo? Bom, o Openbank faz reequilíbrios automáticos e isto significa que sempre que a composição da carteira se desvia da estratégia definida ou sempre que o comitê decide ajustar a alocação, são feitas transferências entre fundos para alinhar tudo novamente. Este processo acontece de forma contínua, com revisões pelo menos mensais e além disso, tu próprio podes mudar de estratégia se quiseres assumir mais ou menos risco. Mas há aqui um aviso importante, o próprio banco também desaconselha mudanças frequentes. E isto faz sentido. Um dos grandes benefícios deste tipo de soluções é precisamente remover o fator emocional das nossas decisões de investimento. Em termos de liquidez, tu podes levantar o dinheiro a qualquer momento, com um mínimo de 10 euros e sem custos diretos, mas há sempre um mas. Como estamos a falar de fundos de investimento, as operações, mais uma vez, não são instantâneas. Entre a ordem e a liquidação podem passar alguns dias, ou seja, isto não é para tu fazeres trading nem para movimentos táticos rápidos. É capital que deve estar investido com um horizonte temporal mais alargado. Falta ainda falar dos custos. A comissão começa com cerca de 1% ao ano para carteiras mais pequenas e vai descendo à medida que o património aumenta, podendo chegar aos 0,42%. Isto inclui a gestão da carteira, os reequilíbrios e toda a operação do serviço. Mas há aqui uma leitura
mais exigente que eu acho que é importante fazer. Estes custos não existem no vazio. Como o investimento é feito através de fundos, existem também custos internos desses mesmos fundos, ou seja, na prática estás a pagar múltiplas camadas de comissões. Comparando isto com uma carteira de ETFs passivos, onde podes pagar entre 0,1% e 0,3%, a diferença é significativa, o que inevitavelmente levanta a pergunta sobre se este tipo de conveniência compensa o custo adicional. Bem, e aqui entramos na fase da comparação. Nós não podemos comparar este produto com o S&P 500, não seria justo da nossa parte, estaríamos a comparar um índice só de ações com um produto que tem muito mais do que isso. Assim que eu decidi comparar o índice mais próximo da estratégia que vos mostrei, e estou a falar do ETF V60A, da Vanguard, algo que tem mais ou menos 60% em ações e 40% em obrigações ou renda fixa. O resultado, esse, não anda muito longe. O ETF mostra uma valorização semelhante, superior a 9%, desde a altura em que eu entrei neste tipo de produto, e a diferença entre ambos não chega a 0,3%. Ora, isto por um lado, a comissão do ETF da Vanguard é 4 vezes mais baixa do que o produto do Open Bank, mas por outro, a avaliação da exposição não acontece no ETF que eu vos mostrei, ou seja, é um ETF passivo, enquanto no Open Bank existe a possibilidade de, caso a equipa de gestão assim o decida, mudar os pesos de cada ativo ao longo do ano. Em termos de estrutura, estamos a falar de uma diversificação global, em ambos casos, acesso a diferentes classes de ativos e exposição a mercados que individualmente seriam difíceis de replicar, e este é um dos pontos fortes também a favor deste produto. Mas essa vantagem vem com trade-off. Tem menos transparência sobre os ativos específicos e também menos controle sobre as decisões. Resumindo, é um produto simples, está automatizado, puxa pela tua disciplina e é bastante acessível. Por um lado negativo, os custos são mais elevados face às soluções passivas, tens menos controlo, a execução é mais lenta e depende de uma decisão central de um comitê de investimentos. Ora, em jeito de conclusão, se nós compararmos investir diretamente em ETFs com o Robo-Advisor, então este último perde claramente a nível de custo, mas ganha também em simplicidade e automatização. Apesar de também, diga-se, algumas plataformas já te permitirem fazer esse investimento de maneira automática. Se nós compararmos este produto com alguém que não investe de todo, então esta é uma solução extremamente eficiente. O Robo-Advisor do Open Bank faz exatamente aquilo que promete, simplifica o processo de investimento, remove a complexidade, mas esta simplificação tem um preço, e esse preço só faz sentido para quem valoriza a conveniência mais do que a otimização. Se já tens algum conhecimento e estás confortável a gerir uma carteira de ETFs, então provavelmente consegues fazer melhor a um custo mais baixo. Se não queres pensar nisto, então esta pode ser uma solução perfeitamente viável para ti. De qualquer forma, eu gostaria de conhecer a tua opinião, assim que passa pela caixa de comentários e deixa o teu bitite. A Kraken é a exchange global mais antiga do mercado e destaca-se sobretudo pela forte componente de segurança e regulação, algo cada vez mais relevante, especialmente para quem quer investir a partir da Europa. Uma das grandes vantagens é a facilidade em trabalhar com euros. Tu podes fazer depósitos através de transferências SEPA, sem custos, e levantar fundos de forma relativamente simples. Isto acaba por ser um ponto importante para quem gosta de entrar e sair do mercado sem grandes complicações. A nível de utilização, a plataforma adapta-se bem a diferentes perfis. Se estás a começar, tens uma interface mais simples para comprar e vender criptomoedas de forma direta. Se já tens alguma experiência, então podes usar a Kraken Pro, que oferece ferramentas mais avançadas como ordens limitadas, gráficos detalhados e acesso a mais opções de trading, tudo de maneira gratuita. Além de que, também aqui, as tuas operações beneficiam de comissões mais baixas. Outro ponto interessante é a variedade de ativos disponíveis, desde criptomoedas mais conhecidas como o Bitcoin e Ethereum, até altcoins e stablecoins que te permitem, por exemplo, gerar algum rendimento passivo, mas também tem tokens de ações e de ETFs. Naturalmente, como em qualquer plataforma centralizada, há sempre riscos que deves considerar, por isso é importante usar a autenticação de 2 fatores, proteger bem as tuas credenciais e sempre que fizer sentido guardar parte dos teus tokens fora da exchange. Eu publiquei na semana passada um episódio onde eu analiso a Kraken de maneira imparcial e ao detalhe, pelo que podes sempre recorrer a esse vídeo para aprender um pouco mais. No geral, a Kraken posiciona-se como uma opção bastante equilibrada entre a simplicidade, a segurança e funcionalidades, bem como um portal de acesso ao Web3. Isto é especialmente relevante para quem procura uma base sólida no ecossistema cripto, e se usares o link que eu tenho na descrição para te registar, então podes receber ainda 15 € em Bitcoin como um bónus de boa-vinda quando começares a investir. Como sempre, estamos a
falar de investimentos que não garantem o capital, assim que aplica sempre o mesmo de maneira responsável e apenas em quantidades que estás disposto a perder. Semana negativa para os principais índices mundiais, desta vez com exceção dos americanos que até se aguentaram mais ou menos. O grande castigado acabou por ser o índice espanhol, que perdeu mais de 4% à boleia de uma nova subida no preço do petróleo. Para quem não sabe, a Espanha é a economia da OCDE onde a energia mais contribui para os valores da inflação. Por cá, o governo decidiu aumentar o limite máximo da subscrição dos certificados de aforro, depois de meses de restrições que limitavam o investimento a 50 mil euros por aforrador. O teto foi revisto em alta para atrair mais capital das famílias para a dívida pública. Esta medida surge então no momento em que o Estado procura diversificar as fontes de financiamento e responder às críticas sobre a baixa remuneração dos depósitos nos bancos tradicionais. Na minha opinião, este aumento do limite não é um presente do nosso governo, é uma manobra de tesouraria estratégica. Para o Estado, o aforrador nacional é um investidor perfeito, não entra em pânico, não faz especulação agressiva e aceita taxas que, embora melhores que as dos bancos, continuam muitas vezes abaixo da inflação real. Ao incentivar as famílias a colocar mais dinheiro nos certificados, o governo está na prática a secar a liquidez que poderia ir para o consumo ou para outros investimentos e num cenário de abrandamento económico, isto acaba por ajudar a controlar a inflação, mas também pode travar o crescimento. Ainda por cá, o Tribunal Constitucional emitiu um alerta à entidade das contas e financiamentos políticos, que funciona sobre a alçada do mesmo, não tem orçamento suficiente para exercer as funções de fiscalização. Em causa aqui está a capacidade de auditar as contas anuais dos partidos e as despesas das campanhas eleitorais, algo que eu até já tratei num episódio anterior. Ora, sem o reforço de meios financeiros e humanos, o Tribunal avisa que o controlo da transparência democrática corre o risco de se tornar meramente formal ou de sofrer atrasos críticos. Ora, esta é precisamente uma tensão estrutural. O orçamento do Tribunal Constitucional é aprovado na Assembleia da República, ou seja, os fiscalizados, os partidos políticos, são quem decide o volume de recursos que o fiscalizador vai ter à disposição. Do ponto de vista sistémico, esta dependência cria um estrangulamento técnico. A lei, por um lado, exige transparência, mas o orçamento impede a execução prática da mesma. A fiscalização das contas dos partidos exige especialistas em auditoria, juristas e cada vez mais peritos em análise de fluxos digitais e nas redes sociais, e quando o Tribunal de Contas fala em falta de dinheiro, refere-se à incapacidade em contratar este tipo de quadros técnicos. A consequência é uma justiça lenta, onde as irregularidades de uma campanha só vão ser detectadas muitos anos depois, quando o impacto político já é irrelevante. O risco aqui não é apenas a falta da auditoria, mas a percepção pública da mesma. Se a entidade que deve garantir que o dinheiro na política é limpo admite que não tem dinheiro ou condições para trabalhar, abre-se aqui um vazio de confiança. O sistema fica vulnerável à crítica de que a falta de capital é uma escolha deliberada para manter as contas partidárias numa zona cinzenta. A OCDE acaba de confirmar o que muitos portugueses sentem na carteira. Em 2025, a carga fiscal sobre o trabalho em Portugal manteve-se acima da média dos países desenvolvidos. E o dado mais alarmante do relatório é que a diferença entre o que uma empresa paga e o que o trabalhador recebe é ainda maior, especialmente para famílias com filhos. Enquanto a tendência global é de um alívio muito ligeiro, em Portugal o Estado ficou com uma fatia maior do rendimento destas famílias, contrariando aquele discurso oficial de incentivo à natalidade e apoios aos agregados. Esta notícia da OCDE é um checkmate na narrativa política do alívio fiscal. Em Portugal, ter filhos tornou-se num fator de agravamento fiscal relativo, e isto é uma ironia trágica que num país com uma crise demográfica galopante, o sistema fiscal escolha precisamente morder mais o rendimento de quem está a criar a próxima geração de contribuintes. O agravamento para famílias com filhos acontece porque as atualizações dos escalões de IRS não acompanham a inflação real nem os aumentos salariais nominais. O resultado são famílias que sobem de escalão e perdem benefícios, entregando ao Estado uma percentagem maior do seu esforço. A este intervalo chamamos-lhe tax wedge, e o facto de estar acima da média em Portugal significa que o trabalho é taxado como se fosse um país escandinavo, mas depois entregamos serviços públicos que muitas vezes obrigam as famílias a pagar do próprio bolso por coisas como a saúde ou a educação. É na prática uma bitributação indireta. Nós não podemos ter um governo a lamentar o inverno demográfico enquanto
enquanto o Ministério das Finanças aperta o cinto a quem tem crianças a cargo. Por falar em finanças, o Fisco já recebeu mais de 2 milhões de declarações e devolveu 164 milhões de euros, mas precisamos de parar de chamar a isto um reembolso e começar a chamar-lhe um acerto de contas. Esta montanha de dinheiro que está agora a regressar às carteiras dos portugueses não é uma oferta generosa do governo, é na verdade a devolução de um empréstimo sem juros que tu fizeste ao Estado durante todo o ano passado. Enquanto lutavas contra a subida do preço do pão, da eletricidade e dos combustíveis, o Estado esteve sentado sobre o teu dinheiro, usando-o para lubrificar a própria máquina financeira à custa da tua liquidez mensal. O facto de haver aqui euros para devolver prova também que o sistema de retenção na fonte está deliberadamente calibrado para cobrar mais. É um mecanismo que garante o fluxo de caixa das contas públicas, enquanto retira poder de compra imediato às famílias. E num ano em que a OCDE já confirmou que a carga fiscal em Portugal continua a asfixiar quem trabalha, especialmente quem tem filhos, este acerto de contas é apenas uma pequena fração do oxigênio financeiro que foi retirado à economia real. Se tu ainda não entregaste a tua declaração, eu tenho um guia completo para te ajudar, onde podes aprender como é que deves preencher a declaração, o que é que significam os impostos, como podes otimizar os teus investimentos, entre muitas outras coisas. Passa pelo Patreon e descarrega o teu. No que respeita ao portfólio, este fechou a semana nos 117 mil dólares, falta-me aqui ainda ajustar a última compra que fiz, estando agora na casa dos 3% de valorização este ano, com mais de 90 dólares recebidos em dividendos neste mês de abril. Eu publiquei também uma análise no Patreon sobre o REIT Equinix, passa por lá para ler a mesma e pondera juntar-te à comunidade. Deixa aqui o teu like, segue-me no Insta e no Spotify, onde eu vou publicando conteúdo diferente, mas hoje ficamos por aqui. Da minha parte, eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Falta só agora a sua colega. Diga. Respondeu. Não, agora é outra. Mas não respondeu à pergunta. Nós temos que ser plurais e ouvir todas as perguntas e depois ouvir as respostas. Depois da manhã, a última, para concluirmos. Porquê é que o Ministro João Galamba não tem agenda, aqui, como quase todos os ministros têm nesta governo descentralizado? Sim, amanhã já terá. Muito boa. Até logo. Não, ontem foi ontem, hoje é um novo dia. Olhe para o céu, está tão bonito. Adeus. Fugir